Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 99913 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. Programa Sintonize com Cristo é o número 2 do ano de 2026. Estamos mais uma vez na sua casa e hoje nós vamos trazer um tema muito interessante em nossa entrevista. Você quer saber como trabalhar melhor com o dinheiro que você tem? Então você precisa ouvir, nós temos um convidado especial para esse fim, o economista e também gerente do Sicoob, que estará falando conosco sobre isso. Cantando conosco, a cantora Rosilene Costa Marques. E no Dicas de Saúde, Dr. Marlon Mendonça, ortopedista. Mais uma dica importante. Na Palavra de Deus, o reverendo Carlos Borges. É um instante só e nós voltamos já. E o nosso programa começa mais uma vez com um dos salmos, salmo de número 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A esse Deus nós estaremos adorando, cantando com Rosilene Costa Marques. Cobre-me com suas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que firme em Cristo estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem
Cristo estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. No Dicas de Saúde hoje, Dr. Marlon Mendonça, ortopedista, vai te trazer mais uma dica especial. Vamos ver? Boa tarde. Hoje nós vamos falar a respeito das fraturas de coluna. A coluna, de uma forma geral, é dividida em 4 partes: na cervical, dorsal e lombar, e sacral. Então, conforme a localização, você define fratura cervical, dorsal, lombar e sacral. Bom, as fraturas comumente elas são ocasionadas por impactos fortes, né? Acidentes mais graves de queda, ou acidente de carro, automobilístico. Mas existem também fraturas que acontecem em idosos, que é por osteoporose, e qualquer queda às vezes faz levar a uma fratura. Bom, a partir da localização você solicita os exames e vai definir o tratamento. O tratamento ele é baseado conforme o comprometimento da altura do corpo vertebral, ou seja, uma altura de 100%, conforme for abaixo de 50%, não é cirúrgico, é acima de 50%, 60%, 70% é cirúrgico. E se há ou não lesão neurológica, como compressão da medula ou dos nervos, né? Então, se o paciente tem uma paraplegia, uma tetraplegia, então há situações neurológicas que a indicação da cirurgia absoluta é necessário fazer a cirurgia. E outros não, às vezes a gente trata com colete, repouso e não há necessidade de cirurgia. Nem toda fratura é igual à cirurgia. Então há necessidade de fazer um diagnóstico bem feito e sempre lembrando a respeito dos sintomas, né? Há uma outra situação nos idosos, por exemplo, em que ele tem a fratura e ele sente muita dor, mesmo com o tratamento clínico não melhora, a gente faz uma cirurgia minimamente invasiva, que é a introdução de uma agulha que injeta um cimento, que a gente chama cimento ortopédico, que ele entra líquido e ele aquece e endurece. Automaticamente a fratura ela é consolidada e os sintomas desaparecem. O sintoma principal é dor nesses casos de osteoporose. As técnicas cirúrgicas elas variam muito da região da fratura. Cervical a gente tem uma abordagem anterior, em que a gente coloca um queijo, uma trava e às vezes uma placa. As outras localizações, como dorsal, lombar, elas são feitas posteriormente, com a introdução de parafusos e hastes longitudinais para estabilizar essa fratura e fazer a consolidação. Isso da dorsal e na lombar. Normalmente esses são os procedimentos. A sacral é raro às vezes ter fratura de tratamento cirúrgico, normalmente é tratamento conservador. Em alguns casos a gente faz a fixação na bacia, fixando o sacro, que é uma coisa menos comum. Em linhas gerais é isso. Um abraço e uma boa tarde.
tempo de você se organizar, de chamar os amigos para ouvir mais esse programa especial, um programa que Deus fala ao nosso coração. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E em nossa entrevista de hoje, nós recebemos aqui o economista e gerente do Sicoob, senhor Valnês Inácio de Jesus. Uma boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Sintonize com Cristo mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. E nós, claro, não vamos desperdiçar essa oportunidade de forma alguma. Hoje nós vamos falar daquilo que ele é bastante conhecido, como nós vamos tratar o dinheiro. Então nós colocamos assim, dinheiro sem mistério. Como a pessoa comum pode se preparar financeiramente para este ano de 2026? A nossa primeira pergunta, então, aqui é o cenário de 2026 em palavras simples. É um tema bem importante para todos nós, né, a respeito das finanças, das nossas economias. E eu gostaria de ler só um versículo que está lá em Lucas 14, 28, que Jesus diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então ali Jesus está ensinando sobre você planejar-se financeiramente antes de você tomar qualquer atitude, antes de você fazer um investimento. Então por isso que é importante a gente entender e procurar saber a respeito de finanças, de economia, né? Então eu acho que 2026 é um ano bem desafiador para todos nós, porque no Brasil ainda a gente vive uma economia que está um pouco travada, as taxas de juros estão muito altas, apesar da inflação estar baixa, na faixa de 3% a 4% aí, mas no geral a economia não está muito boa, né? Então é importante as pessoas terem um pouco mais de conhecimento a respeito de finanças, como investir, o que não investir, quais são os melhores investimentos, né? Onde ela pode buscar informações para investir de forma correta e segura. E eu espero poder ajudar as pessoas que estão ouvindo nessa tarde. Que bom. O senhor diria que prudência é uma palavra que se encaixa para esse momento?
Com certeza, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm aquela ânsia de poder querer ganhar mais, querer investir em algo que às vezes não tem conhecimento para ter um retorno maior e nessas horas acaba tendo perdas financeiras pela falta de prudência, né? Ok, então vamos lá. Se o senhor tivesse que explicar 2026 para alguém da sua família, um amigo, o que essa pessoa precisa saber sobre? E aí nós vamos discorrer alguns temas aqui. O tempo é curto, mas a gente vai tentar. Sim. Inflação no dia a dia. Inflação é assim, acho que com certeza a pessoa mais comum, como a pessoa mais estudada, vai entender porque é fácil de entendimento. Aquele mercadoria ou um produto que você compra por um preço e que ao longo do tempo ela vai subindo. Então você compra um pacote de arroz hoje por R$20, daqui a 3, 4 meses está R$30. Então a inflação é aquele aumento de 20 para os 30. Mas nesse período às vezes as coisas aumentou também, né? Outros carne, o aluguel, a energia. Então tudo isso seria a inflação, que é o aumento no preço do custo de vida, né? Vamos dizer assim, de uma maneira geral. Okay. E tanto é que no Brasil a gente está com a inflação baixa, mas a gente tem que ter esse entendimento do preço das coisas para a gente poder saber como comprar, né? Como gastar e como investir também. Nossa, esse negócio tá bom, hein? Nós vamos aprender muita coisa aqui hoje. Juros. Como é que afetam compras, dívidas e os famosos empréstimos? Os juros, ultimamente no Brasil, é um dos mais altos do mundo, né? O juro está na faixa de 15% ao ano, a nossa taxa. O juro, quando você pega um empréstimo, hoje em dia, não está muito baixo a taxa, então você tem que evitar ao máximo de pegar um empréstimo, porque você acaba se endividando muito. Então, às vezes você pega, por exemplo, se você tem uma necessidade de pegar um empréstimo lá de 10 mil, se você divide lá em 24 ou 36 vezes, às vezes no final você vai pagar 20 mil, dobra o valor que você pagou. Então, é importante você saber que o dinheiro que você pega tem um juro que é alto. E quanto menos você se controlar para não precisar pegar esses empréstimos, é melhor. Tem várias modalidades de empréstimo com juro menor. Então, o juro é muito importante você saber que ela é muito alto no Brasil. E essa pesquisa, então, tem que ser muito grande e intensa. Sim. Antes de entrar numa situação como essa. O juro é bom para você ganhar, né? Para você aplicar no investimento. Mas para você pagar, no Brasil, ela é muito alta. O que muda ou o que não muda para quem ganha pouco ou que ganha medianamente? O custo do dinheiro, né? Então, assim, com o juro alto, o dinheiro acaba se tornando mais caro. Então, toda vez que você for pegar um empréstimo, o dinheiro está mais caro. Então, o que muda basicamente é isso. Por isso que existe uma política do governo de aumentar o juro para reduzir o dinheiro na circulação, vamos dizer assim, para controlar a inflação. Então, é um mecanismo do governo ter um juro alto para controlar a inflação. Então, por isso que o juro nosso é alto. Ok. Qual que é a importância da reserva de emergência? A reserva de emergência, ela é importância por causa dos imprevistos, né? Nunca a gente sabe o que pode acontecer. E todos os consultores, todas as pessoas que trabalham com finanças, eles têm uma orientação. Se você ganha R$5.000 por mês, você tem que ter pelo menos 3 vezes de reserva de emergência guardada. Então, você tem que ter pelo menos ali 15 mil para emergência. Porque caso aconteça algum imprevisto, igual eu falei, pode acontecer, você tem aquela reserva de emergência ali para te acudir naquele momento e você evitar de recorrer aos juros altos que a gente já mencionou aqui, né? Então, reserva de emergência ela é muito importante. E o pobre consegue mesmo? Consegue. Bem, conheço muito pobre que consegue. Consegue, né? Nós vamos colocar essas interrogações aí, mas estamos atentos aqui àquilo que nós estamos aprendendo. Os erros comuns de quem vive no limite. Os erros mais comuns que a gente vê é que as pessoas não fazem conta. São difíceis de fazer conta. Vou comprar uma geladeira. Aí, dou conta de pagar lá R$300 por mês. Aí a pessoa vai e compra aquela geladeira, que às vezes à vista seria R$2.300, R$2.400. E às vezes ela parcela ali e às vezes paga 2, 3 geladeiras, né? Então, o consumo, a pessoa às vezes é um restaurante, é um iFood. Então, assim, é muito comum as pessoas não terem esse controle, não fazerem contas. E a gente vê, pelo menos no meu trabalho, né, como você mencionou, eu sou gerente no Sicoob, na cooperativa de crédito. Trabalhei muitos anos no banco. Eu vejo muitas pessoas se endividando porque muitas vezes ela não tem
esse controle, essa disciplina de controlar o que gasta ali. Então acaba, os erros maiores são esses, de não ter essa disciplina e de não fazer em conta. E aqui eu vou fazer uma briga aqui com quem está me ouvindo. Quem se controla melhor, os homens ou as mulheres? Ai, eu acho que não tem muito... Na sua visão como gerente, observando a clientela, o senhor pode dizer alguma coisa nesse sentido? Não, a saia está justa demais, né? Porque vai muito de cada pessoa, né? Então, realmente não tenho essa resposta. Ok. Bem, vamos lá, aquele famoso cartão de crédito. Ele é vilão ou ele é uma ferramenta? Vamos analisar da seguinte maneira. Ele é o vilão para quem não sabe usar, para quem faz mau uso. Não tem um controle, uma pessoa que é indisciplinada, uma pessoa que... Você está com cartão de crédito, você vai passar no shopping ali, vê um tênis e já fica... não consegue se controlar, vai lá e compra e... vou parcelar aqui em 6 vezes. Então, acaba que você entra no rotativo. No rotativo, o que é? Quando você não consegue pagar a fatura do cartão de crédito. E aí o juro é alto, é 13%, 14%, alguns bancos chegam a cobrar até 15%. Então, para esse tipo de pessoa, ele é um vilão, né? Porque a pessoa não sabe usar, ela é pessoa indisciplinada. Mas, quando a pessoa é disciplinada e faz um bom uso do cartão de crédito, ele não é vilão. Ele acaba sendo uma ferramenta poderosa para a pessoa, né? Porque você pode dividir, você pode usar cashback, o cartão de crédito ele gera pontos, esses pontos muitas vezes você consegue passagem aéreas, você consegue resgatar brindes, você consegue crédito na sua fatura, você consegue, às vezes, fazer uma compra online com um produto que tem um desconto. Então, assim, resumidamente, ele é o vilão para quem usa no impulso e ele é uma ferramenta para quem tem controle. Então, você saber ter o controle do cartão e não deixar ele tomar conta de você, né? Conheço pessoas que cortou o cartão, quebrou o cartão porque não sabia usar. E outros como eu, graças a Deus, no meu caso, minha esposa, a gente consegue usar e a gente usa ele como uma ferramenta para ser bênção na nossa casa, na nossa família, né? Então, eu acho que você que está ouvindo aí você ter a disciplina de saber usar o cartão, que ele não vai ser um vilão, ele vai ser uma ferramenta de bênção na sua vida. Maravilha. Depois dessa saia justa, nós vamos sair para o intervalo e dentro de instantes nós voltamos. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram
Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Essa é a mesma. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram pra te adorar. Um presente que Deus enviou para nós. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso
vem me ajudar. Dando continuidade à leitura do Salmo de número 29, ouvimos assim: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Louvemos ao nosso Deus mais uma vez, cantando com Rosilene Costa Marques. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono. Até pensas em parar e em desistir. Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor, que te abraça, mas no fundo quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a alga que procuras no deserto, e quando pensa que estou longe, eu estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que te exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagres hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que teus olhos podem ver. E quem te viu chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Que procuras no deserto, e quando pensa que estou longe, eu estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que te exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagres hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que teus olhos podem ver. E quem te viu chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Podem ver, e quem te
chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural, simplesmente sobrenatural. E antes de partirmos para o nosso intervalo, quero lembrar a você as suas inscrições no canal. Você que ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade de poder ouvir a palavra do Senhor, de poder compartilhar com aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, esse momento especial que a Rádio Cuiabana FM nos proporciona e também o canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal, tá certo? Agora sim, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size masculina e feminina cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 999130368. Tudo que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E o tema da nossa entrevista hoje é Dinheiro sem Mistério. Como a pessoa comum pode se preparar financeiramente para 2026. Está conosco o economista e gerente do Sicoob, o senhor Valnez Inácio de Jesus, que já está aqui respondendo muita coisa. Se você não assistiu, amanhã tem reprise e você vai poder ouvir toda a matéria. Mas vamos lá ao nosso segundo tempo aqui. Onde a pessoa simples perde dinheiro sem perceber? No bloco anterior a gente falou a respeito da pessoa saber fazer conta, né? E esse é um dos maiores motivos onde as pessoas perdem dinheiro sem perceber. Às vezes perdendo uma oportunidade de comprar algo à vista, com 30%, 40% de desconto, mas ela tem aquela ansiedade e acaba querendo comprar em um momento inoportuno, aí parcela, aí nesse parcelamento fica muito caro aquele item que ela queria comprar. Sim. Às vezes a pessoa perde dinheiro pagando juros desnecessários por mau uso. Às vezes as pessoas perdem dinheiro porque são consumistas compulsivas, não conseguem se controlar e
Essa é uma das grandes motivos que eu vejo que às vezes as pessoas acabam se endividando, né? Porque elas não têm esse controle financeiro, elas não têm uma disciplina financeira, elas não sabem fazer conta e também deixam de aproveitar as oportunidades, elas tendo uma reserva para comprar à vista, né? E acaba comprando parcelado, e essas lojas aí, elas querem, você entra lá dentro, elas querem te dar o carnê lá para você pagar lá 2, 3 anos, e sendo que às vezes você poderia comprar à vista com desconto. Então são várias ali pegadinhas para você cair, né? Sim. Fora aquelas que eu mencionei também, né? Questão do iFood, restaurante e tantas outras que às vezes a gente acaba consumindo sem necessidade, né? E isso acaba a gente se endividando. Presta atenção aí nas dicas, pessoal. Eu estou aqui prestando atenção a tudo. Investir em 2026. Por onde começar sem medo? Sem medo, investimento é algo interessante. Nós vimos agora recente um banco que faliu, né? O Banco Master é público. Muitas pessoas perderam dinheiro, alguns milhões ali. Então você tem que saber, conhecer um pouco de investimento para você saber onde que você vai guardar o seu dinheiro, suas economias. Às vezes tem gente que tem economia de anos e vai, investe errado e perde tudo, né? Então, assim, o básico que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece e tem uma certa garantia, é a poupança, né? Porque poupança todos os bancos têm. A poupança, ela, para determinado valor, ela ainda tem um rendimento bom porque ela não tem imposto de renda. Mas no mercado financeiro existem outras modalidades de investimento também, como renda fixa, como fundo de investimento. Mas sempre é bom você investir num banco tradicional, na cooperativa de crédito, como eu trabalho, alguém que você conhece, que você confia. Porque, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, o Banco Will quebrou recente também, né? Muitas pessoas tinham dinheiro aplicado lá, perdeu, que é um banco digital. Mas, respondendo aí, onde começar a investir sem medo, começa pelo básico, pela poupança, pela renda fixa, um fundo de investimento em renda fixa, são as aplicações mais tradicionais e que tem menos risco, né? Então, começa por aí. Joia demais. Estamos chegando aí ao final da nossa entrevista, mas temos mais uma pergunta ainda. Um único conselho financeiro simples e realista para 2026. Talvez é um conselho que você já ouviu várias vezes, né? E às vezes é difícil da gente colocar em prática. Mas é você gastar menos do que você ganha, né? Porque às vezes você ganha um certo valor e você gasta acima disso aí. É o que acaba com que você se endivide, que você entre no cheque especial, você tenha que recorrer a um empréstimo, você tem que recorrer ao seu cartão de crédito e parcelar. Então, tenta ter uma disciplina de gastar menos do que você ganha. Eu me lembro quando eu comecei o meu primeiro trabalho, eu ganhava um salário mínimo e eu tinha disciplina de guardar. Eu era jovem, tinha 13 para 14 anos, então sempre tive essa disciplina de guardar. E todas as minhas conquistas financeiras foi graças a essa disciplina que eu tenho de guardar. Então eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo também tem essa disciplina. Outros já nem tanto. Mas talvez o maior conselho seja esse. A gente acabou de ler aqui, né, na abertura, uma palavra aqui de Jesus ensinando sobre finanças, falando que a gente tem que planejar, que a gente não deve começar algo que a gente não tenha condições financeiras, ou seja, você tem que fazer um planejamento financeiro para você começar algo. Então, é isso. É você controlar, ver qual que é a sua receita mensal, quanto que você ganha, e você ir anotando ali seus gastos e jamais ultrapassar os seus gastos além do que você ganha. Se você fizer isso, dá uma sentada com a família, dá uma conversada, dá uma organizada, para que isso não aumente, porque ao longo do tempo a tendência é só aumentando se você não fizer nada a respeito. Foi uma aula. Muito obrigada. Deus o abençoe. E com certeza nós queremos trazê-lo aqui em outro momento para que nós possamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante. Você que ouviu, guarde isso na memória, mas comece a aplicar também. Nós vamos para aquele intervalo, desejar muito obrigada e Deus o abençoe. Amém. Obrigado. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido. Com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219,
9, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Meditação da Palavra do Senhor. O pastor Carlos Borges dará continuidade aqui à série de mensagens. Louvemos com atenção, adoremos ao Senhor no tempo e o momento agora é de parar, ouvir e meditar. Olá, meus irmãos, é uma alegria podermos retornar para a nossa série de reflexões falando sobre a história da redenção. Como eu falei no vídeo anterior, a nossa proposta aqui é fazer breves reflexões tratando sobre a história da redenção. Começamos com a criação, depois vamos falar sobre a queda, a redenção e a consumação. Nós no vídeo anterior falamos sobre a criação de um modo geral, mas hoje em especial queremos falar sobre a criação do homem e da mulher. E a reflexão, ela vai focar justamente na criação do homem e da mulher que se dá no 6º dia. E de acordo com a Escritura, esse é um relato de fato especial em relação às demais criaturas. Tudo que Deus fez foi bom, foi maravilhoso, mas a criação do homem e da mulher é algo diferente. Fica claro nas Escrituras que o homem e a mulher são a coroa da criação. E Deus deixou para criar o homem e a mulher no último dia, justamente por causa da sua importância para esse mundo. Deus fez todas as coisas perfeitas e maravilhosas, mas o homem e a mulher, ele deu um toque especial, porque ao criar o homem e a mulher, ele os criou conforme a sua imagem e semelhança. Quem, em toda criatura, ou de todas as criaturas, foi criado dessa forma? Só o homem e a mulher. Por isso que é um conceito errado, e que muitas vezes nós aprendemos na escola, que o homem é um animal racional. Não, o homem não é um animal. O homem é diferente de todas as criaturas criadas, de todos os animais, porque ele não é um animal. O homem é um ser único, criado à imagem e semelhança do Criador. Então há muita coisa que qualifica o homem como um ser diferenciado. Primeiro, porque ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. O que significa ser criado à imagem e semelhança do Criador? Significa que ele tem capacidade moral, capacidade racional, consciência moral. Ele tem aptidão para relacionamento. O homem, na verdade, o fato dele se relacionar já mostra que ele foi criado à imagem e semelhança de um Deus trino, que existe em 3 pessoas. Ele foi chamado para ter uma vocação representativa, ou seja,
De todas as criaturas, o homem é o único que representa Deus em toda a sua criação. Então, a criação do homem, ela é, por isso, já diferenciada. Outra coisa, de todas as criaturas, somente o homem e a mulher, Deus os criou para se relacionar com Ele. Desde o Éden foi assim. No Éden, a Bíblia diz que Deus, não sabemos se todos os dias ou não, mas Deus ia no jardim e conversava com o casal. Eles tinham um relacionamento diferenciado com Deus. Depois que eles pecam, desobedecem a Deus, Deus provê um plano de redenção, e nesse plano de redenção é justamente para que o homem pudesse voltar a se relacionar com Ele. E o nosso Redentor não veio para redimir nenhuma outra criatura a não ser os homens. Deus morreu pelos homens. Foi pelos homens que Jesus Cristo veio. Então, de fato, a humanidade ela tem um lugar especial dentro do plano de Deus. E ela foi chamada para se relacionar com o Senhor. E o texto de Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro destaque aqui do texto, o homem foi feito conforme a imagem de Deus. Alguns dizem que Deus estava conversando com os anjos. Isso é uma bobagem, sem tamanho. Porque Deus, não há nenhum lugar na Bíblia que diz que nós somos feitos conforme a imagem de anjos. Nós somos feitos conforme a imagem do nosso Deus. E depois da queda, a Bíblia vai mostrar em vários lugares que o propósito de Deus é redimir a sua imagem. E o padrão dessa imagem redimida é a imagem de Jesus. Tanto o homem quanto a mulher. Segunda coisa do texto, nós lemos, diz o seguinte: tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando chega no versículo 28, nós lemos novamente algo parecido. E diz lá no versículo 28, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então observe que Deus criou o homem para dominar a criação. Dominar, isso quer dizer cuidar, zelar, proteger e desenvolver. Quando o texto diz sujeitai-a, sujeitai é traga a criação sob o seu comando. Tá? Isso, observe que esse comando é antes que o homem desobedecesse a Deus, antes da queda. Isso quer dizer que mesmo antes da queda, não seria fácil para o homem dominar a terra, dominar a criação de Deus. Mas ele deveria fazer isso. Deveria se esforçar, se dedicar para que ele pudesse dominá-la. E o texto diz: sujeitai-a e dominai sobre toda a criação, desde o peixe até as aves do céu, sobre tudo. Mas essa ideia de dominar e sujeitar, cuidar, guardar, isso tem a ver com os mandatos também, mandato cultural. O Deus criou o homem com a capacidade de desenvolver a sua criação. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. É por isso que nós hoje podemos fazer um programa, por exemplo, e ele ser assistido em qualquer lugar do mundo pela internet. Nós podemos conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo ao vivo e poder vê-la do outro lado. Isso é algo magnífico. Mas como o homem foi capaz de evoluir tanto? A resposta está aqui. Deus o criou com a capacidade de sujeitar, dominar a criação. Porque tudo que nós temos hoje de evolução da tecnologia, esse dinamismo todo industrial, tudo isso é resultado da bênção de Deus. Se Deus não criasse o homem com a capacidade de dominar a terra, de sujeitar, de fazer com que a terra o servisse, nós estaríamos numa condição bem complicada, pode ter certeza disso. Agora, qual que é o problema da humanidade? É que elas não reconhecem. Elas acham que o homem é o centro do universo, como se ele fosse autônomo. O homem, de fato, ele é singular em toda a criação, mas porque Deus o criou conforme a sua imagem.
e por isso ele é apto para desenvolver a criação. E tudo que nós temos, todos os recursos tecnológicos, tudo, nós sabemos que a sua matriz vem da própria criação. É a capacidade que o homem tem de usar elementos da criação e transformar em energia, transformar em tecnologia, transformar em tantos recursos maravilhosos que nós podemos usar todos os dias. Isso é resultado do homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. E que possamos reconhecer isso. Todas as vezes que você usar a tecnologia, todas as vezes que você se beneficiar dos bens que esse mundo nos oferece, de conforto, de lazer, de aproveitamento, lembre-se, isso é possível porque Deus criou o homem com essa capacidade. Amém? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar para a sua criação e entender que todo esse potencial de desenvolvimento só é possível porque Deus criou o homem com a capacidade de fazer isso. O homem ainda há de fazer muito mais, mas só há de fazer porque Deus o criou com a capacidade para tal, que nós, como povo de Deus, nunca deixamos de reconhecer isso. É compreensível o ímpio ignorar isso, mas nós não. E o nosso tempo de gratidão hoje é pela vida desses irmãos que têm colaborado com este programa, que têm feito toda a diferença para este programa. Queremos agradecer o nosso entrevistado de hoje, o gerente do Cicobi, o senhor Valnês Inácio de Jesus. Agradecemos a cantora Rosilene Costa Marques. Agradecemos também ao Dr. Marlon Mendonça, ortopedista, que tem trazido aí as dicas de saúde. Agradecemos ao reverendo Carlos Borges. E é claro, sempre e sempre, nós agradecemos você, ouvinte da Rádio Cuiabana FM 106.5 e aos internautas que nos assistem pelo YouTube. A Deus toda a glória, todo louvor. Este foi o Sintonize com Cristo, seu programa de todos os sábados. Até semana que vem, se Deus quiser. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus
transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Senhor, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso.